Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça sobre a vida futura faz nascer uma inabalável fé no porvir. Essa é a fé de consequências imensas para a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual examinam a vida terrena. Para quem examina através de seu pensamento a vida espiritual que é infinita, a vida corporal se torna uma simples passagem, uma curta estada num país hostil. A partir daí, as dificuldades e tribulações da vida terrena não passam de incidentes que se aprende a suportar com paciência, por saber que terão curta duração e deles virão a sua felicidade. A morte não lhes é mais aterradora. Deixará a morte de ser a porta para o nada. Será uma abertura para a libertação, através da qual o exilado entra na morada da bem-aventurança e da paz. Sabendo que a sua estada no lugar onde se encontrar é temporária e não definitiva, prende-se pouco às preocupações desta vida, alcançando uma calma de espírito que o retira do campo do amargor constante. Pelo simples fato de o homem duvidar da vida futura, os seus pensamentos ficam limitados à vida terrestre. A incerteza sobre o seu futuro o faz prisioneiro do dia a dia. Não se apercebendo de nenhum outro bem mais precioso que os da terra, torna-se semelhante a uma criança, que nada mais vê além de seus brinquedos e tudo faz para obtê-los. Quando esse homem perde um só de seus bens, sente um amargo pesar. Para ele, um engano, uma decepção, uma ambição não satisfeita, uma injustiça que experimente, o próprio orgulho ou vaidade feridos lhe são tormentos, transformando-lhe a existência numa angústia perpétua, infligindo a si próprio uma verdadeira tortura a todos os instantes. Por colocar a vida terrestre como centro do seu ponto de vista, tudo o que rodeia alcança vastas proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que chegue aos outros, adquirem a seus olhos uma grande importância. Assemelha-se àquele que se encontra no interior de uma cidade, onde tudo lhe parece grande. Os homens que ocupam altas posições, os monumentos. Se ele, porém, se transportasse para uma montanha, os homens e coisas lhe pareceriam bem pequenos. Aqueles, porém, que examinam a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura, veem que a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, confundem-se com a imensidade. Percebe-se que grandes e pequenos estão, de certa forma, confundidos como formigas sobre um monte de terra. Pobres e ricos são da mesma estatura. Lamentam que as criaturas efêmeras se deem a tantas canseiras para conquistar um lugar que pouco as elevará acima de si próprias. A importância dos bens terrenos está na razão inversa da fé sobre a vida futura. Alguns dirão que se todos pensassem desta maneira, não se ocupando das coisas terrenas, tudo periclitaria. Essa afirmativa, porém, não é verdadeira. O homem instintivamente procura o seu bem-estar, mesmo sabendo que por pouco tempo permanecerá num lugar, cuida de estar aí mais bem ou menos mal possível. Não há quem, tendo um espinho em sua mão, não o retire. O desejo instintivo do bem-estar, por isso, obriga o homem a melhorar todas as coisas, forçado que é pelo impulso do progresso e da conservação, já que esta é uma lei da natureza. O homem trabalha por necessidade, por gosto ou por dever, com isso cumprindo os desígnios da providência divina, que o colocou na terra com essa finalidade. Aquele que tem os olhos voltados para a vida futura simplesmente dá uma importância relativa ao tempo presente, consolando-se mais facilmente de seus insucessos, por pensar no destino que o aguarda. Deus não condena os gozos terrenos, condena, porém, os abusos que prejudicam as coisas da alma. Libertam-se de tais abusos, portanto, os que aplicam a si próprios estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Todo aquele que se identifica com a vida futura alcança domínio sobre si próprio. Assemelha-se a um homem rico que perde uma pequena soma, mas que mantém o controle de suas emoções. Aquele outro, porém, que centraliza nesta vida presente todos os seus pensamentos, é semelhante a um homem pobre que, perdendo tudo o que possui, entra em desespero. O Espiritismo alarga o pensamento. Abre-lhe novos horizontes.
No lugar da visão acanhada e mesquinha daquele que se concentra tão somente na vida presente, fazendo deste instante que passa na Terra o único e frágil alicerce do futuro, o Espiritismo mostra outra colocação, revelando que esta vida não é mais do que um elo no harmonioso e grandioso conjunto do Criador. Desvenda a solidariedade que religa todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e dos seres de todos os mundos. Cria a base e razão da fraternidade universal. Se a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz com que todos os seres sejam estranhos uns aos outros, com a solidariedade das partes de um mesmo todo, o Espiritismo explica o inexplicável. No tempo do Cristo, como os homens não conseguiriam compreender o conjunto das vidas sucessivas, Jesus reservou esses conhecimentos para torná-los conhecidos noutros tempos.